Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Espero que você tenha um bom dia e uma boa semana ao lado de Jesus. Te convido para esse momento fazermos um estudo de um guia de estudos que estamos estudando ao longo do trimestre. E esse guia de estudos aqui se chama Lição da Escola Sabatina. E nesse guia de estudos nós estamos estudando Esdras e Neemias. Esse guia de estudos durará até o mês de dezembro. E essa semana estamos estudando a lição de número 2. E a lição de número 2 fala sobre Neemias. Você pode estar perguntando como que eu faço para obter esse guia de estudos. É simples, esse guia de estudos ele pode estar disponível no site www.cpb.com.br. Esse site é o site da Casa Publicadora Brasileira que fabrica esse material. E esse material estará disponível para aquisição nesse site. Ou então, caso você não tenha condições de adquiri-lo, semanalmente esse mesmo site ele proporciona a divulgação da lição que está sendo estudada na referida semana. Se você entrar lá agora nesse site www.cpb.com.br, você vai obter lá a lição que está sendo estudada essa semana, que é a lição sobre Neemias. Muito bem, então falando especificamente da lição dessa semana, estamos estudando nessa semana os capítulos 1 e 2 do livro de Neemias. É um livro que não é muito estudado na Bíblia, mas ele tem importantes lições que nós vamos ver a partir desse momento sobre as lições que Neemias nos apresenta. O verso dessa semana que a lição traz está em Neemias capítulo 1, versos 4 e 5. E lá nesses versos tem a essência do que nós vamos estudar durante essa semana. Nesse livro, então, capítulo 1 de Neemias, versos 4 e verso 5, ali nos diz o seguinte: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Nós vimos então que a vida de Neemias foi uma vida de trabalho. Afinal, ele, como nós vamos ver ao longo da lição dessa semana, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, né? E Neemias, a gente não conhece muito o passado dele, como que ele chegou a ser copeiro do rei Artaxerxes. Entretanto, a gente tem conhecimento de que um copeiro não era simplesmente uma pessoa que varre o chão, que limpava o local, que apenas servia bebidas ao rei. Não, ele era uma pessoa muito importante. Para chegar a ser copeiro do rei, ele era uma pessoa letrada, era uma pessoa com conhecimento e principalmente uma pessoa de confiança. E muitos desses copeiros dos reis, eles chegavam a ser ministros, né, do governo de um rei. Então, o fato de Neemias ser um copeiro mostrava que ele era uma pessoa de muita confiança do rei Artaxerxes. E isso mostra que Deus capacita quando nós aceitamos seu chamado. Nós vamos ver ao longo do estudo dessa semana que Neemias se dispôs a trabalhar, Neemias se dispôs a ser usado para Deus na sua obra e cumprindo o propósito de Deus ao longo da vida. A lição de domingo ela começa falando sobre os primeiros 4 versículos de Neemias 1. E nesses versículos Neemias questiona como que ficará a situação dos seus compatriotas que não se exilaram, que permaneceram em Jerusalém. E aí ele teve uma resposta de que essas pessoas estavam passando dificuldades, estavam passando momentos difíceis. Porque nós temos que entender no contexto da história que aqueles que não emigraram, aqueles que não foram exilados, ficaram em uma Jerusalém arrasada. Era uma cidade que estava destruída, ficada em ruínas. Então são pessoas que passavam dificuldades, tinham fome, não tinham como obter a subsistência, né? E aqui nós vemos então Neemias recebendo más notícias. Quantas vezes a gente recebe más notícias em nossa vida? Quem sabe agora nesse começo de semana você está recebendo uma notícia de que alguém da sua família, alguém muito querido de você está doente. Talvez você esteja começando essa semana tendo que procurar emprego, talvez esteja desavenças na sua família, alguém que não lhe dá mais o valor devido. Talvez esteja procurando o grande amor da sua vida e esse amor ainda não foi correspondido.
Então, às vezes nós recebemos más notícias ao longo da nossa existência, né? E assim como Neemias, nós também, né, temos essas dificuldades. Neemias, além disso, teve a dificuldade de, ao saber que o seu povo estava passando por dificuldades, né, ainda teve a questão de sofrer oposição, né, os vizinhos, seus vizinhos ali, de nações vizinhas, estavam criando obstáculos, né, não queriam que Israel voltasse a ser uma nação nova, né, uma nação próspera. E conforme diz Esdras, capítulo 4, o próprio rei Artaxerxes acabou, de certa forma, cedendo, fazendo com que a obra de reconstrução de Jerusalém não avançasse. E Neemias, como nós vamos ver, Neemias clamou pela justiça de Deus. Neemias, no final ali do verso 4, Neemias ele orou, Neemias jejuou, Neemias clamou pela intercessão de Deus. Isso mostra que nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos lutas, e elas talvez não vão desaparecer como um passe de mágica. Mas o que Deus nos prometeu é que mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, mesmo com qualquer barreira que nós enfrentemos, Deus vai estar conosco se nós o buscarmos. Na oração, no jejum, nós temos a certeza de ter Deus mais próximo de nós. E para essa lição, assim como Neemias buscou a Deus através da oração, através do jejum, intercedendo por aquelas pessoas que ainda estavam em Jerusalém, que nós também sejamos intercessores daqueles que nos rodeiam. Nós estamos passando dificuldades, mas também outras pessoas que estão à nossa volta também passam por dificuldades, passam por lutas, por provações. E o nosso papel como cristãos é orar por essas pessoas, é interceder e pedir a bênção e a proteção do Espírito Santo para que essas pessoas possam superar as suas dificuldades. As dificuldades podem permanecer, a dor, a angústia pode permanecer, mas Deus estará conosco enfrentando desafios ao nosso lado. A lição de segunda-feira, ela mostrou para nós a oração de Neemias, né? Está lá nos versos 5 a 11 de Neemias 1. Aqui a gente pode aprender 2 pontos com essa oração de Neemias. Você pode ler na sua Bíblia, né, em Neemias capítulo 1, versos 5 até 11. O primeiro ponto é que a oração é uma comunhão com Deus. A oração é um momento que nós temos um relacionamento com Deus. Porque hoje tem muitas pessoas que acreditam que a oração é igual quando nós entramos num drive-thru, por exemplo, do McDonald's, entra ali por um lado, pede ali o lanche A, B, C, e depois tu dá a volta com o carro, e no outro lado tu pega ali o lanche e vai embora. A oração não é assim. A oração não é apenas eu chegar lá e pedir para Deus quero A, B, C, e depois eu nunca mais falo com Deus. Ou só volto a procurar quando eu estou precisando dele de novo. Oração é comunhão, nós termos um relacionamento com Deus, cada manhã nós levantarmos, nós buscarmos a Deus em oração, pedir a sabedoria de Deus para o começo da nossa vida. E aqui nós vemos, através dessa oração de Neemias, que ele pediu que a vontade dele se cumprisse na vida. A oração não é só o pedir e pedir, e sim dizer que Deus é o nosso Senhor. Dizer a Deus que a vontade dele se faça em nossa vida, independente de que a nossa vontade possa ser diferente da de Deus. Mas no momento que eu me disponho, no momento que eu me disponibilizo para trabalhar, para executar a obra de Deus, eu coloco a vontade de Deus acima das nossas vontades. E uma outra lição que a gente pode aprender aqui sobre a oração de Neemias é que quando nós estudamos a palavra, quando nós estamos inteirados do que Deus quer para nós, através da oração, nós podemos reivindicar as promessas de Deus para nós. Como é que eu vou reivindicar uma promessa se eu não sei, se eu não conheço? Que nem quando nós éramos crianças, provavelmente nossos pais prometiam, né? Prometiam ganhar uma bicicleta, ou fazer um passeio, né? Ou enfim, qualquer outro brinquedo, outro sonho de consumo que a gente tinha quando criança. Mas a gente tinha que cumprir determinadas condições para ganhar isso, né? Tirar boas notas na escola, ser comportado, né? Ajudar nas tarefas de casa. E aí depois que a gente fazia essas coisas, o que a gente fazia? Chegar, papai, mamãe, eu fiz a minha parte, agora eu quero a minha bicicleta, eu quero o meu brinquedo, enfim, né? O que os nossos pais prometiam. E a mesma coisa com Deus. Nós apenas podemos pedir para Deus, nós apenas temos a oportunidade de querer algo de Deus se nós conhecemos. As promessas de Deus estão na Bíblia, estão na palavra de Deus. Cada página aqui tem promessas para nós, tem oportunidades diárias de bênçãos. Mas para pedirmos para Deus através da oração, nós temos que conhecê-lo. Nós temos que ler, estudar e também praticar.
A lição de terça-feira, ela começa no capítulo 2 de Neemias. E aqui a gente vê, né, os primeiros 8 versos, né, Neemias 2, versos 1 ao 8. Aqui a gente vê quando Neemias ele entra em contato com o rei Artaxerxes e aí ele faz o pedido de poder ajudar na reconstrução de Jerusalém, né? E uma coisa interessante, no capítulo 1, verso 1 de Neemias, diz ali, né, que foi no mês de Quisleu, né? Quisleu é um mês aproximadamente novembro, dezembro do nosso calendário. E o capítulo 2 começa ali falando que no mês de Nisan, né, no ano 20º do rei Artaxerxes. O mês de Nisan é aproximadamente o mês de março, abril da nossa era. E então isso mostra que Neemias orou 4 meses aproximadamente até ele ter um encontro com o rei. Isso significa que não foi a primeira vez, porque nós lemos na Bíblia, no final do capítulo 1 de Neemias, que Neemias era copeiro do rei. E ser copeiro do rei não era ser apenas uma pessoa ali que servia bebidas para o rei, ali, que limpava o chão. Não, ser copeiro do rei era uma pessoa muito importante. Uma pessoa que tinha que ter muita confiança do rei para executar aquela função. Porque dentre as coisas que o copeiro fazia era provar bebidas e comidas que eram servidas ao rei. Porque se uma comida ali tivesse com algum veneno, alguma coisa, obviamente quem morria era o copeiro, não o rei, né? Então, e os copeiros, uma outra função que eles ocupavam, era de ministros do seu reino, né? Então ele podia ser ali ministro de alguma área importante, conforme a confiança que ele tinha. Então o copeiro não era um simples serviçal, era alguém que tinha fácil acesso e tinha muita confiança. Podemos imaginar que nesses 4 meses que Neemias orou e jejuou, Neemias teve diversas oportunidades de conversar com o rei, mas ele não conversou. Ele esperou chegar o mês de Nisan, né, 4 meses depois, para ter esse encontro, para ter esse momento de levar o seu pedido para o rei. E aí isso mostra uma coisa e uma lição importante para nós. Que nós temos confiança, que nós temos o momento certo quando nós pedimos a sabedoria de Deus. Neemias pediu orientação, Neemias pediu a sabedoria de Deus. E Deus orientou o momento certo para que ele chegasse e levasse o seu pedido ao rei. Isso mostra que quando nós pedimos sabedoria, quando nós pedimos a orientação de Deus, Deus nos direciona para o momento oportuno, o momento correto de tomar a decisão correta. No capítulo 2, verso 6, diz algo importante ali também, que o rei ele estava junto com a rainha. E o que quer dizer isso? Né? Uma leitura simples ali, aparentemente é normal. Só que na cultura persa e na cultura da antiguidade, a rainha apenas estava presente quando era um evento muito importante, ou então se era um evento privado. E aqui nós vemos então que Neemias não fez o seu pedido em público. Ele não pegou o microfone lá e chegou o rei Artaxerxes, eu quero pedir isso para que você me libere para ir para Jerusalém. Não. Ele esperou um momento privado, um momento que ele teve uma oportunidade, provavelmente o rei, a rainha e Neemias. E aí ele levou o seu pedido, que está ali no verso 5 do capítulo 2. Né? E isso mostra que quando nós pedimos a sabedoria de Deus, nós vamos saber falar as coisas na hora certa. Quantas vezes você pode pensar que nós falamos as coisas certas, mas no momento errado? Talvez nós falamos de Deus para as pessoas, nós queremos que essas pessoas aceitem a Jesus, mas talvez no momento errado, no momento que talvez não seja o correto. Em nossas orações, em nossa comunhão, que nós peçamos a sabedoria de Deus. Que nós, através da sabedoria de Deus, a gente vai entender o momento certo para as coisas. É dizer a coisa certa na hora certa. E uma outra lição que a gente aprende aqui dessa parte é que Neemias era uma pessoa que ele tinha fácil acesso ao rei. Provavelmente ele teve esse encontro privado aqui, e esse encontro aqui muitos não puderam ter. E aqui nós vemos que Neemias, ele era uma pessoa correta, uma pessoa que tinha a confiança do rei. E isso na nossa vida é muito importante. Que nós, no que nós fizemos, no que nós somos, nós sejamos o melhor. Quem seja o melhor em nosso trabalho, quem seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, quem seja o melhor empregado, quem seja o melhor vizinho, o melhor cidadão, porque nós, com o Filho de Deus, nós seguimos um Deus perfeito. A lição de quarta-feira continua no capítulo 2 de Neemias, e aí os versos 9 e 10 mostra que Neemias foi, né? Que Neemias teve a permissão do rei Artaxerxes e ele foi para Jerusalém. Mas ele não foi
numa viagem muito boa. Ele enfrentou oposição. Ali a Bíblia fala ali de Sanbalate, de Tobias, no verso 10 ali, de pessoas que se desagradaram pela ida de Neemias, porque afinal, com essa ida dele, Israel poderia se tornar novamente uma grande nação. E isso seria muito incômodo para as nações vizinhas que estavam, digamos, tomando conta do território, né, do poder que o povo de Israel tinha. E isso mostra uma coisa para nós. Tudo que nós fizermos, nós vamos enfrentar oposição. Nós nunca teremos 100% de concordância, 100% de aceitação em tudo que fizermos. Principalmente ao falar de Deus, ao pregar, ao levar a mensagem de Deus para outras pessoas. Nós enfrentaremos oposição. E quem sabe nós enfrentaremos oposição de pessoas muito próximas de nós. Talvez nossa família, nossos amigos, e creia e concorde comigo, e pessoas dentro da igreja. Mas uma coisa eu te digo, se vem de Deus, se o plano que Deus quer cumprir em nossa vida vem dele, esse plano vai se cumprir. Pode enfrentar oposição, pode enfrentar obstáculos, pode enfrentar lutas, mas esse plano vai se cumprir assim como cumpriu com Neemias. E uma outra coisa que eu lhe convido a pensar, será que nós não estamos sendo oposição para outras pessoas? Será que talvez quando nós vemos lá na igreja alguém pregando, nós estamos vendo alguém cantando, alguém liderando um projeto, será que nós não estamos sendo pedra de tropeço? Nós não estamos sendo essa oposição? Nós não estamos atrapalhando o plano de Deus na vida de outras pessoas? Que nós sejamos como Neemias. Que Neemias, mesmo com oposição, ele perseverou, ele seguiu adiante com seu plano. Com seu plano de cumprir a sua missão em Jerusalém. E isso é o que nós vamos falar aqui na lição de quinta-feira, acerca dos versos 11 até o 20, quando Neemias chegou a Jerusalém. E aqui a gente pode tirar 3 lições de liderança que Neemias teve aqui nesses versos. Versos 11 ao 20 você pode ler aí em sua casa, e aqui nós vamos tirar 3 lições sobre isso. Primeira coisa, Neemias manteve seus planos em segredo. Isso não quer dizer que nossa vida tem que ser uma caixinha de surpresas. Não. Entretanto, muitas vezes os nossos planos são enfrentados, possuem oposição, são sabotados, porque nós vivemos um mundo imperfeito, que existem pessoas invejosas, existem pessoas que não querem o nosso bem, existem pessoas que querem apenas que nós sejamos um atraso. E então, enquanto nossos planos estiverem no planejamento, deixemos conosco e compartilhemos unicamente com Deus, com a nossa família, enfim, que a gente tenha o nosso plano, ele cuidadosamente pensado e manter em segredo à medida do possível, para que haja a mínima interferência. Então aqui, como nós lemos ali, que Neemias não compartilhou esse plano com ninguém, não compartilhou o plano dele com outras pessoas, enquanto isso ele buscava a sabedoria de Deus em oração. E aqui mostramos também a segunda lição, que Neemias, ele planejou o seu trabalho. Se nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, que façamos com planejamento, que nós façamos com dedicação, e não as coisas por impulso. Eu não vou conseguir chegar lá na igreja, por exemplo, e ministrar a palavra sem ter estudado previamente a Bíblia. Eu não vou poder cantar sem previamente ter ensaiado a letra e conhecer a música. Eu não vou poder ajudar alguém sem previamente saber quem é esse alguém, saber quais são as necessidades das pessoas. Então, tudo que nós façamos para a obra, não só para a igreja, para qualquer coisa que nós fizermos, que nós façamos com preparação, que nós façamos conhecendo, estudando e mantendo um preparo para que o que nós fizermos seja de forma planejada e perfeita. E a terceira lição que a gente tem aqui é que Neemias dedicou seus planos a Deus. Neemias, ele consagrou-se e consagrou suas intenções, consagrou seus planos, e além disso ele incluiu a Deus em toda a sua execução. Então, enquanto Neemias percorria Jerusalém, enquanto Neemias iniciava ali e instigava que a obra da reconstrução da cidade recomeçasse, tudo ele fazia segundo a vontade de Deus. E aqui nós vemos então que através desse grande copeiro, que depois virou um grande profeta e hoje tem um livro da Bíblia, né? A gente tirou em 2 capítulos aqui grandes lições. E a lição ao longo do trimestre vai nos mostrar ainda muito mais lições. Que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe nesse estudo e que a graça dele esteja te acompanhando ao longo dessa semana. Grande abraço!